pessoal, meu nome é Caroline Miyazaki, eu sou dentista responsável pela área técnica dos produtos da 3M, que tem um portfólio super bacana de prevenção para que você possa usar no dia a dia do seu consultório, tá? Então hoje a gente está aqui com o Dr. Daniel Borges, ele é responsável pelo protocolo de prevenção do QS Kids e a gente vai bater um papo para vocês conhecerem um pouquinho do nosso portfólio e como a gente pode agregar no dia a dia de vocês. Dr. Daniel, geralmente quando a gente vai fazer profilaxia, né, principalmente pensando em criança, dependendo da faixa etária, a gente trabalha ou com o pó, o jato, né, ou então com a pastinha de profilaxia. O que você vê assim de dificuldade no seu dia a dia quando a gente vai trabalhar com o pó? Então, Carol, tento usar o pó desde as crianças menores. A partir de 3, 4 anos, essas crianças geralmente elas já começam com a gente bebê, né? Então, as primeiras consultas é profilaxia com o creme dental e após isso ela já estando condicionada, a gente já vai entrar na profilaxia com o pó. E sempre usei o bicarbonato até uns 2, 3 anos atrás, quando eu conheci o Prof Powder, né, que é um produto que eu achei muito diferenciado, principalmente por ele ter um sabor adocicado, né? E que era uma coisa que as crianças reclamavam demais. Que é muito salgado, bicarbonato. Salgado, exatamente. Geralmente quando eu converso assim com os dentistas, o que eles me falam, é muito salgado, às vezes a criança ou o adulto reclama desse sabor, porque faz a profilaxia e lembra do dentista o dia inteiro, porque fica aquele gosto meio incômodo na boca. Algumas pessoas às vezes me falam, Carol, às vezes é muito abrasivo, então parece que fica meio sangrando a gengiva, machuca um pouco, dependendo do caso. Não sei se você passava por isso. Exatamente. A profilaxia, para mim, é antes e depois desse produto. Né? Realmente, ele faz a diferença, principalmente nos pequenininhos, né? Que a gente, quando atende criança, a gente tem que pensar sempre no conforto e na segurança dessa criança, né? Então, se ela chega ali e você faz um jato de bicarbonato, que o jato por si só, a água já é forte, e ainda com um produto salgado, que muitas vezes quando vai na boca também incomoda, né? Como você falou, realmente fica desconfortável. Então, o diferencial do nosso Prof Powder é exatamente a composição que faz essa diferença. Ele é composto por glicina em 99% da composição. E a glicina é um aminoácido, que é naturalmente hidrossolúvel. Então, qual que é a vantagem da profilaxia com o Prof Powder? A gente vai conseguir fazer uma profilaxia supragengival, igual faria com bicarbonato, com a vantagem dele ser 10 vezes menos abrasivo. Então, ele vai ser capaz de fazer essa profilaxia sem danificar o substrato dental, sem dar esse incômodo para o paciente. E por ele ser hidrossolúvel, a gente também vai poder usar subgengival. Então, a gente pode fazer uma limpeza periódica com mais frequência também por conta dessa baixa abrasividade. Está trazendo mais conforto. Você falou muito de conforto, né? Isso eu luto bastante, que a experiência não só da criança como do adulto tem que ser uma experiência positiva, né? Para ele voltar. Inclusive o QS Kids ele vai usar muito desses artifícios, né? De ter o que há de melhor para ser usado na criança, justamente para ser uma experiência positiva. A gente tem a parte lúdica também, a gente desenvolveu um grupinho de crianças, que é a nossa turminha. A gente vai ter um trabalho também com materiais didáticos, pedagógicos, tudo para motivar essas crianças no dia a dia em casa, né? E vendo isso, o que a doutora Carol falou também, que hoje em dia o dentista ele não vende só procedimento, ele vende o seu tempo, né? E hoje, dentro do nosso protocolo de prevenção Kids, a gente consegue atender de uma maneira eficiente, agradável, 4 crianças por hora, ou seja, uma criança a cada 15 minutos. Olha que bacana. Os pais que muitas vezes têm um tempo meio curto ali, você atendendo no horário, ele sabe que com 15 minutinhos mensais ou trimestrais, ele vai estar com a saúde bucal do seu filho em dia. E por isso a gente realmente precisa dessa economia de tempo e deixar o procedimento rápido e eficiente, é claro. Rápido também porque você vai colocar no jato, né, do Prof, né, para fazer a limpeza, no mesmo jato que quem já usar bicarbonato já vai ter o equipamento. Então é só carregar com a quantidade que for usar no dia e jatear um pouquinho de controlando a pressão de água e ar numa pia antes, né, para ver a pressão, porque a pressão vai depender de cada equipamento. Então faz movimentos circulares, angulando um pouquinho entre 30 e 60 graus na região da gengiva e realmente
realmente a profilaxia é mais rápida. E esse produto traz conforto não só para o paciente. A vantagem para a gente como profissional dentista é que a gente às vezes se incomoda quando trabalha com bicarbonato pelo entupimento do prófilo. Exatamente. Como esse produto é hidrossolúvel, a chance de entupir é menor. Então, claro, a pessoa vai ter que cuidar do equipamento, jatear um pouquinho de água antes e depois do uso para limpar o conduto, mas por ele ser hidrossolúvel, a gente ainda tem essa vantagem do lado do profissional, né? Não só do paciente. Realmente, a partir do momento que eu comecei a usar, eu uso o Prof. Powder desde o congresso que teve, do Congresso de Odontopediatria, que foi lá em Porto de Galinhas, há 2 anos atrás. Agora nós tivemos outro, né? Então, e eu achei assim fantástico, por todos esses benefícios, né? Então, a gente que trabalha com a criança e trabalha na especialidade, você tem que, eu costumo dizer, o especialista, o que ele entrega de melhor no serviço? É justamente, além da sua prática, do seu conhecimento, é poder agregar valor ao seu atendimento com produtos de qualidade, né? E eu costumo dizer que como que a gente pode ser bom para as crianças, né? Faz 20 e poucos anos que eu atendo somente crianças. E quando eu comecei, 95% das crianças vinham com problemas dentários para a gente resolver. E você não consegue ser bom para uma criança fazendo o tratamento restaurador. É claro que tem que ser feito, né? Mas depois que terminou, você tem que entrar num projeto de odontologia preventiva, odontologia de acompanhamento, e onde você vai fazer esse procedimento de uma maneira rápida, eficaz, né? Com pouco tempo, com muita conforto e muita segurança para a família e para a criança. Uhum. E é legal porque é um produto bem diferenciado, né? Então, assim, quando a gente pensa em prevenção, a gente vai conseguir proporcionar. E nem todos os casos a gente usa um prof numa criança. Tem criança que às vezes fala, não quero, ou então ela é mais asmática e o pó às vezes pode trazer um certo desconforto. Em alguns casos, então, a gente poderia utilizar a pasta de profilaxia, que é a Clean Prof Paste. Então, essa pasta é uma pasta bem diferenciada. As pessoas geralmente usam para fazer profilaxia o quê? Uma mistura de pedra pómez com água ou com um pouquinho de creme dental, né? Para ter uma consistência mais fácil de trabalhar. E quando trabalha com isso, também é muito abrasivo, a gente consegue remover manchas. Então, por exemplo, pega um paciente com uma mancha mais forte, aderida no dente, a gente vai conseguir remover, só que também precisaria polir depois. Então, demandaria de 2 etapas. Essa pasta, ela tem uma tecnologia que chama perlita, que é um derivado vulcânico, já que você perguntou sobre composições diferentes, é um derivado vulcânico que, quando a gente começa a utilizar, ela tem uma abrasividade um pouquinho maior. A partir do momento que a gente pressiona contra a taxa de borracha, no baixa rotação do dente, ela vai se fragmentando e já vai dando polimento. Então, com 15 segundos, a cada 3 dentes, a gente aplicando essa pasta, ela já faz a profilaxia e dá o polimento. Não sei se você já usou ela no seu dia a dia, se você sentiu alguma diferença em termos de, que eu ouço mais de sensações, né? O sabor de menta, que é mais gostoso. Sim, eu uso bastante, eu uso rotineiramente. Como eu falei, aquelas crianças com menos de 3, 4 anos que ainda não aceitam a profilaxia com jato, né? A gente usa o produto. E assim, o que eu vejo, principalmente naquelas crianças que estão, por exemplo, tomando medicamento, tomou um antibiótico que ficou amarelinho dentro pelo corante, né? Tomou, por exemplo, suplemento alimentar à base de ferro, que mancha os dentes, né? Suco de uva, que também mancha bastante o dente. Esse produto é fantástico, justamente por remover com bastante rapidez essas manchinhas, né? E já dá o polimento também. Então, eu também recomendo, pessoal. Esse produto é bem legal mesmo, porque além dessa tecnologia tem esse sabor que é agradável. Eu acho que hoje em dia a gente passa por um momento de marketing de sensações. Então, por exemplo, a gente entra numa loja de roupa, tem um cheiro diferenciado que te atrai. Então, por que não fazer uma profilaxia que tem um sabor mais agradável, fica uma textura gostosa na boca? Em todas as pessoas que a gente testou esse produto, a primeira impressão que elas falavam do frescor e da superfície bem lisinha que o dente fica. Então, dá aquela sensação de que foi para o dentista e realmente fez a limpeza, né? Exatamente. E aí, o que eu posso dar de dica para vocês? Clínica, então.
para o melhor efeito de profilaxia, né, de sabor, de ter tudo isso, vocês vão pegar então num baixa rotação com a taça de borracha. Como essa pasta é levemente mais seca em relação a uma pasta convencional, a gente pode, por exemplo, molhar a taça de borracha antes ou tirar um pouquinho da quantidade, pôr num DAP e misturar com um pouquinho de água para facilitar. Eu uso assim, eu prefiro colocar um pouquinho junto com a água no DAP, né? E a gente tem, daí fica numa consistência melhor, até para conseguir passar com a taça de borracha. Isso, então você pode fazer isso, pega com a taça de borracha, leva na superfície do dente a cada 3 dentes, então 15 segundos por dente fazendo o movimento, né, com a taça de borracha para fazer essa profilaxia. Isso em superfícies lisas. No caso de superfície oclusal, por exemplo, vocês podem usar uma escova de Robinson para fazer essa profilaxia dentro do sulco, mas em superfícies lisas o melhor efeito da perlita se fragmentando é com a taça de borracha. Interessante. Tá. O que é importante ressaltar dessa pasta é que ela é uma pasta que contém óleo. Então, assim, se for fazer um procedimento de colagem de bracte ou de restauração, não pode usar essa pasta antes. Tem que fazer uma profilaxia convencional com uma pedra pomes ou com o próprio Prof Powder. Mas se for para fazer só a prevenção, a limpeza, para remoção de manchas, como o doutor falou, ou então para um caso de paciente que fez bochecha com clorexidina por muito tempo, porque fez uma cirurgia, que às vezes também ficou pigmentado, pode remover esse pigmento também com ela, daí não tem problema, né? Porque a gente não vai fazer nenhuma adesão depois. Mas se for fazer adesão, aí não utilize ela, tá? Mas para uma profilaxia do dia a dia, vocês podem usar com bastante segurança. Olha, ótima dica essa aí, hein? Gostei. E aí, geralmente, depois da profilaxia, a gente acaba aplicando flúor, né? Exatamente. Que é o dia a dia de prevenção. E quando a gente fala em flúor, a gente tem várias apresentações de flúor. E o flúor serve para fazer o quê? Para depositar de novo o mineral que o dente perdeu, né? Com o ciclo de desmineralização, injeção de carboidrato, açúcar e suco. E quando a gente trabalha com flúor, o que acontece geralmente é que para formar a fluorapatita, que é aquela que é mais resistente, mais protetora, não adianta só ter o íon flúor, o fluoreto. Porque o fluoreto em si, ele pode depositar um sal na superfície, aí a pessoa pode tomar uma água e sair de novo. Então, quando a gente trabalha com fluoretação do paciente, o ideal é ter o flúor junto com o cálcio e o fosfato, que são os íons responsáveis por fazer esse processo de depósito de mineral da fluorapatita. Geralmente no consultório a gente aplica mais um verniz, não é? O que você vê no dia a dia de aplicação de verniz, da praticidade, de como trabalhar, com qual verniz você tem trabalhado? Eu gosto bastante do verniz, né? Eu usava já há muito tempo, tinha uma dificuldade pela maioria dos vernizes ser da coloração amarela, né? Então, o paciente, por mais que a criança esteja com uma mancha branca, uma descalcificação, ou seja, esteja com desafio cariogênico alto, e a gente tem que lançar mão de um produto que tem ali 22.600 ppm de flúor, infelizmente, a família, eu como pai também, quero que meu filho saia dali com o dentinho polidinho, branquinho, né? Exatamente. Então, o meu maior problema com o verniz era justamente esse, né? De ter que aplicar o verniz, falar para o pai, olha, vai ter que sair amarelinho, né? Porque todos os vernizes que a gente via no mercado realmente tinha uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas era por aí. E isso daí dava um desconforto, tanto para a gente conversar com a família e na demonstração do uso desse produto, né? Então o legal do nosso portfólio é que a gente tem um verniz, se chama Clean Pro White Varnish. Então esse problema que você falou de um desconforto pela coloração mais amarela, o próprio nome dele já fala, ele é white, ele é branco. Então quando a gente aplica, né, fica uma superfície, uma película praticamente da cor do dente e não tem esse desconforto de cor. E o que eu gosto bastante, assim, desse verniz, que eu acho que é mais agradável, até quando a gente fala de crianças, né, que é o caso de pediatria, é que ele tem um sabor de melão. Então, é um sabor mais agradável para a aplicação, né? Fica aquele gostinho mais gostoso dentro da boca. Não sei se as crianças que você atende sentem essa diferença com ele. Eu costumo, antes de usar todo produto que eu uso nas minhas crianças, eu primeiro experimento. E realmente passou pelo meu teste, né? E tanto o teste de sabor, né? E também essa questão visual, né? Como eu falei, depois que eu o conheci, eu também comecei a usá-lo, principalmente também por causa dessa questão da asepsia e dele ser
em blister, né? Unitário. Unitário, para evitar contaminação cruzada, né? E o que eu acho bem legal dele, assim, a maior facilidade é a aplicação. Por quê? Vou entrar um pouquinho na composição para a gente falar da aplicação. Ele tem, como eu falei, para formar a fluorapatita, que é o ideal para a gente depositar, mais mineral, ele tem 22.600 ppm de flúor, que é uma alta quantidade de flúor. Mas só o flúor às vezes não é suficiente para isso. Então a 3M desenvolveu uma tecnologia do tricálcio fosfato modificado. Então o que significa isso? O produto tem o flúor que coexiste com os íons de cálcio e os íons de fosfato. Existe uma película que separa esses íons, mas eles estão lá dentro do frasco. A partir do momento que a gente aplica na boca do paciente, a saliva dissolve essa moléculazinha que a 3M desenvolveu para os íons ficarem mais biodisponíveis. Então, é um diferencial em relação aos outros vernizes que não têm essa composição exclusiva. Então, quando a gente aplica o produto na boca, o aporte de íons é muito maior para poder proteger o dente da criança. E o que é legal, por conta de toda essa tecnologia, é que a gente vai fazer uma profilaxia normal no paciente, vai pegar o sachê do verniz, dar uma homogeneizada, né, para aplicar é mais fácil usar aquele microbrush tipo pincel. Aí pode pegar e dar uma pincelada, não precisa pôr muito verniz, porque não é a quantidade em si que você põe na boca da criança que vai fazer o efeito, é a película que fica aderida. Então é uma película fina. Então a gente pega um pouquinho só do verniz, aplica na superfície vestibular, na superfície oclusal, tanto do superior quanto do inferior. Geralmente a gente pede para a criança ou para o adulto, quando for adulto, pegar a língua, dá uma espalhada. Isso é legal, que o produto ele vai, com a saliva ele vai agir para ficar aderido na superfície do dente e esse produto ele migra. Então a gente pode aplicar só na vestibular e na oclusal, porque quando a gente passa com a língua ele migra, então ele vai para proximal, ele vai para lingual. Então de repente é um caso que a gente vai fazer que não for criança, né? Uma raspagem periodontal, às vezes a pessoa fica com mais sensibilidade. A gente também pode aplicar e o produto vai migrar em toda a região da dentina exposta para tentar evitar a sensibilidade, porque ele deposita também minerais dentro dos túbulos para tentar obliterar. Então ele vai ser um uso bem versátil, tanto para crianças, né, para proteção, quanto para um adulto num caso de sensibilidade. Então é muito legal porque ele é versátil para todas as faixas etárias, né? E olha que interessante isso, né? Você saber que o produto pode ser aplicado sem secar, né? Sem precisar, ele vai ser colocado ali na vestibular, ele vai entrar na interproximal, que é um problema sério. Muitas vezes a gente está com uma descalcificaçãozinha, uma mancha branca ali, e não dá para ver, nem se fizer uma interproximal, né, uma radiografia interproximal. Então, a gente vê a vantagem que é muito além de somente a questão da Prática, estética, né? Estética, é. Muito bom. Então a aplicação é rápida, gente, é uma aplicação em segundos, porque pensa, você só vai pincelar, então não precisa ficar passando em todas as faces, disso a gente já ganha bastante tempo e a gente sabe que o produto vai agir como um verniz. Então por 24 horas ele vai estar dando um aporte de minerais alto para uma pessoa que precisa, né, para poder ter esse processo de proteção mais efetiva. Tá? Num caso, às vezes, como a criança já tem a lesão de mancha branca que está ativa, ou então você sabe que pode vir a ter, porque pôs um aparelho, coisa assim, a gente teria uma versão que é mais sítio específica, um produto que a gente pode aplicar na região da lesão de mancha branca, que é o Cleanpro XT. Esse produto, doutor, ele é um ionômero de vidro modificado por resina, então ele é mais ionomérico, então ele tem 80% de ionômero, que é legal por conta da flúor, e ele tem um componente chamado glicerofosfato de cálcio, e por isso que a gente vai poder usar nessas regiões de risco de cárie. Então, por exemplo, a criança chegou com uma lesão de mancha branca ativa e a gente quer proteger aquela região específica um pouco melhor. Então, a gente pode fazer uma profilaxia normal da criança naquela região. Se for em área de esmalte, a gente pode aplicar um ácido fosfórico por 15 segundos, lavar e secar. Aplicar esse produto, então a gente dosa uma dose inteira, ele vem com 80 doses, uma dose inteira por conta da proporção das pastas, então tem que dar um clique até o final. Espatula, que ele é bem tranquilo de espatular, e aplica ou com um microbrush ou com um aplicador de hidróxido de cálcio nessa região de mancha branca, tá? Uma película fina, e fotopolimeriza por 20 segundos. Então a gente vai conseguir proteger a área que a gente aplicou até uns 2 milímetros adjacentes. Isso quando já tiver a lesão. Se for um caso de bracte, não sei, de repente você tem uma criança que está em tratamento ortodôntico e você sabe que é uma criança que tem uma dificuldade de higienização. Então, por mais que ela passe a escova direitinho, às vezes o fio não tem aquela facilidade de aplicar. Então a gente pode aplicar esse produto ao redor do bracte ortodôntico,
Então, por exemplo, geralmente é 20 dentes que a gente conta, né? Que é o que a gente cola, os brackets. Então, a gente faz em volta desses 20 dentes para ter essa proteção nessa região. Se for uma criança menor, o que acontece? O molar geralmente demora uns 6 meses, né? Para ir romper e entrar em oclusão. Né? É. Eu uso muito ele para isso. Dentes semi-irrompidos, a gente faz o uso dele como selante. E ele tem uma adesividade muito boa, né? Principalmente nesses 6 meses aí, que o dente ainda está com aquele capuz de gengiva por cima. Que é uma ali, região difícil da gente pôr um selante resinoso, porque tem umidade ali, né? A higienização também é muito difícil, né? Então, como é um dente nessa região mais difícil, a gente pode fazer uma profilaxia normal, né? Colocar o ácido fosfórico por 15 segundos, lavar, secar e aplicar o produto. O que é legal, falando em rendimento, que acho que é importante para o dia a dia do clínico, né? Se for em áreas de bracket, uma dose dá para até 4 brackets. E se for para áreas de molar, de selantes, uma dose daria para uns 2 molares. 2 selantes. Então, o rendimento dele é bem bacana e fácil de aplicar, né? Eu acho, e uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que essa questão da proporção, né? Políquido, aí no caso são 2 pastas, né? Então a nossa atendente consegue fazer muito rapidamente essa manipulação do produto, né? Porque ele já vem pré-dosado na ampola. Que ele vem nessa apresentação de clicker, que é uma apresentação da 3M, né? Então é super fácil, é só tirar a tampinha. A hora que a gente aperta aqui, igual quando a gente aperta um grampeador, então ele vai sair já as 2 pastas proporcionadas. Aí é só homogeneizar e aplicar. Então não tem como errar a dose, ficar mais uma pasta do que a outra. Então a gente aplica com mais praticidade, né? E aí o legal desse produto é que ele não serve só para crianças. Então, por exemplo, a gente tem um adulto com grandes áreas de retração gengival. Então ele está com sensibilidade. É difícil numa consulta a gente conseguir restaurar todas as retrações de uma forma rápida, né? E o paciente está com dor, então ele está incomodado. Então, esse produto a gente pode aplicar nessa área de retração para o alívio da sensibilidade. Só que, nesse caso, não pode usar o ácido fosfórico, senão o paciente vai reclamar de dor. Então, a gente faz só uma profilaxia, né, e aplica o produto e fotopolimeriza. Então, é legal que ele vai servir tanto para crianças, quanto para crianças com lesão de cárie ativa, né, ou que ainda não tem, mas pode vir a ter, mas também para adultos, né, que esteja com sensibilidade. E se tem uma coisa que incomoda, né, tanto o adulto quanto a criança, essa sensibilidade, né, essa hipersensibilidade. E você poder dar a solução naquele momento ali, em tão pouco tempo para esse paciente, isso daí é fantástico. Chega a ser, aos olhos dos nossos clientes, mágico isso. Então a gente tem um portfólio bem bacana, né? Tanto para a parte de profilaxia, produtos com flúor, né? Só que não acaba por aí. A gente tem um produto que daí já não é mais tanto para criança, é mais para adultos, pela quantidade de flúor, que é um dentifrício, um creme dental com 5.000 ppm de flúor. Então, assim, para um paciente que tem um alto risco de cárie. Um adolescente. Um adolescente, ou então, por exemplo, que é muito comum, hoje em dia a gente vê pessoas que estão passando por grandes dificuldades de lesão bucal, de cárie, durante o tratamento, ou então porque ele está fazendo um tratamento oncológico, ou então porque ele fez uma cirurgia bariátrica, ou fez um transplante, e todos os medicamentos ou a própria ação da cirurgia faz com que a acidez da boca fique muito maior. E o fluxo salivar diminui também. O fluxo salivar diminui, e aí o que acontece? Aumenta muito o risco da cárie, fica meio que exponencial, né? Exatamente. Então, para esses casos, a pessoa já está passando por uma cirurgia ou um tratamento, ela não vai querer usar um medicamento só para a boca, um bochecho específico, alguma coisa mais diferenciada. Então, esse produto é legal porque é um creme dental. Então, ele já vai escovar o dente durante o dia, só que ele vai escovar com creme que tem mais flúor. E aquele TCP que eu falei do verniz também está aqui dentro. Então, a pessoa vai poder escovar o dente com uma grande quantidade de flúor e com o TCP para poder proteger melhor esses dentes. E aí, a recomendação dele, que a gente geralmente faz para o profissional, é o quê? Ele é um medicamento, então a pessoa não vai conseguir comprar na farmácia por si só, tem que ser a partir de nós, profissionais dentistas. Então, a gente vende, por exemplo, em dental, ou então vende direto dentro da 3M, e aí vocês vão servir para o paciente uma solução. E aí, o uso é muito prático, porque ele vai colocar na escova um grãozinho equivalente a um grão de ervilha de creme dental, a quantidade. Ele vai escovar de preferência à noite,
Antes de dormir, então, ele já jantou, já passou o fio dental, já tomou água dele, né? Aí a gente vai fazer ele escovar com esse creme dental, escova, 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 ele vai cuspir e não vai enxaguar. Esse creme dental, ele não faz tanta espuma igual um creme convencional, então é mais prático por conta disso, que a gente não vai enxaguar depois do uso. Aí ele só vai, escova, 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 cospe, não enxaga e pode dormir. E aí, durante a noite, a gente vai ter o TCP com 5.000 ppm de flúor agindo para proteger. Não sei se você atende adultos, né? É muito bacana, né? Até a gente vê também que a quantidade é pequena. Porque a escovação ela é mecânica, a gente tem que remover essa placa mecanicamente. Mas um creme dental que você possa usar uma quantidade pequena, que não faça muita espuma, você vai conseguir fazer uma escovação muito melhor do que aquela quantidade enorme de espuma, né? Na verdade, é a mesma coisa que você tomar banho e só se ensaboar, né? Se ensaboar, vai fazer um monte de espuma e não vai limpar. Então, você precisa da ação mecânica e da escova de dente junto com o creme dental eficiente. Isso, porque daí a pessoa vai escovar, ela vai enxergar onde ela está escovando, Exatamente. Né? Então, ela consegue escovar e higienizar melhor. E aí, a gente vai conseguir também proteger. Então, acho que no caso de vocês que atendem mais adolescentes, né? Criança nem tanto, porque a gente não recomenda muito para criança, mas para um adolescente que está com o aparelho... O adolescente que está com o aparelho, aquela fase difícil, né? De 11, 12, 13 anos. Inclusive, esse tempo saiu, na época, uma matéria falando das principais dificuldades no dia a dia entre pais e filhos. Vocês já devem saber o que foi, né? A primeiro lugar é a escovação. Mandar escovar os dentes. Por quê? Porque são 3 vezes por dia, né? Em segundo lugar, fazer tarefa e mandar tomar banho. Então, é a mais difícil, é que os pais têm que ficar em cima ali, né? Então, se a gente puder lançar mão de bons produtos, principalmente nessa fase, como eu falei, do adolescente, que ele não quer tomar banho, não quer escovar o dente, está de aparelho, né? E é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu pego essa criança, bebezinha ali, desde o primeiro dentinho que nasceu, levo até os 12, 13 anos, sem nenhuma restauração na boca. E depois, no momento do uso do aparelho, se a gente não puder estar bem, controlar muito bem essa questão, tanto dentro do consultório quanto em casa, na hora que tirar o aparelho vai estar cheio de mancha branca, né? Muitas vezes com esmalte bem com mancha branca ou riscado. E para voltar ao natural vai demorar tempo. Então, por isso que é legal, acho que como você tem um grande know-how nos protocolos, né, a gente já desenvolvendo desde criancinha esse protocolo de retorno para o dentista, aí a gente consegue controlar melhor, né? Eu estava lendo outro dia um estudo daqui do Brasil, da Organização Mundial daqui do Brasil, do Ministério da Saúde, que fala que a maior causa de crianças faltarem à escola é dor de dente. Então, o que está faltando, né? A gente tem no Brasil 1/4 de dentistas no mundo. Então, eu acho que é um mercado muito legal para a gente poder promover a prevenção, que pensando no lado financeiro nosso como profissional, é um investimento baixo de dinheiro para produtos com um retorno muito alto, porque a gente consegue promover saúde e ainda ganhar um pouquinho de dinheiro para manter o nosso consultório, né? É aquilo que eu falei, o protocolo Kids, ele vai fazer a gente vender o nosso tempo, né? São procedimentos simples, é o que o Felipe fala muito também, né? A odontologia de baixa complexidade, mas de alta produtividade, né? E assim, é muito bom você poder estar ali dentro dessa família e levando não só a parte do procedimento em si, como você vira um educador, né? Você está ali participando de todo o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Hoje em dia eu vejo que 99,9% dos meus pacientes chegam a 20 anos de idade sem nenhuma restauração na boca. Então, o que é odontologia para eles, Carol? Odontologia para eles é exclusivamente profilaxia, eles não conhecem outra odontologia. Então, mesmo depois de adultos, eles continuam voltando ao consultório em intervalos regulares, a cada 4, 6 meses, para fazer esse acompanhamento. E isso vai ser para a vida inteira. A gente teve uma palestra esses tempos atrás no QS, onde se falaram que todos os procedimentos que a gente faz em odontologia são procedimentos temporários, ou seja, eles têm um tempo ali, vai durar um implante, 20, 30 anos, mas eles são temporários. Muitas vezes uma restauração, você tem que trocar, seria aquela
troca repetitiva de restauração, que você vai perder tempo e dinheiro também novamente, né? A única coisa que realmente é para sempre definitivo é o nosso dente natural. E basta, com profilaxia, com acompanhamento desse paciente, eu tenho certeza absoluta, por 25 anos que eu faço exatamente isso, que a gente vai conseguir levar esse paciente até os 100 anos de idade sem nenhum problema, com todos os seus dentes naturais, né? Então, a única coisa que realmente é definitiva na odontologia é o nosso dente natural. E se também tiver um caso que a pessoa, por um problema, teve uma cárie, uma lesão e foi fazer restauração, uma das coisas que eu acho que o dentista geralmente pergunta quando a gente é profissional, o paciente pergunta para o dentista, né, como profissional, é o quê? Vou fazer um procedimento restaurador, porque não teve jeito, deu a cárie. Às vezes eles perguntam o preço, né, quanto vai custar? E outra pergunta que eles geralmente perguntam é quanto tempo vai durar? Exatamente. E aí eu acho que esse quanto tempo vai durar tem muita relação com a prevenção que a gente aplica no nosso consultório. Porque é como se, por exemplo, a gente comprasse um carro e falar quanto tempo vai durar. A garantia vai vir se a gente fizer as revisões periódicas. Então, num consultório não deve ser diferente, né? Se a pessoa fizer um procedimento restaurador, porque a prevenção, por um acaso, a pessoa falhou por um período e deu uma cárie, ou teve que fazer uma inlay, uma onlay, se foi um pouco mais invasiva, vai durar se ele voltar para manter. A gente vai trocar, né, vai reconstruir, mas só vai durar se ele conseguir retornar para a gente manter e não evoluir a doença. É né? uma mudança de filosofia mesmo, é uma reprogramação mental, acho, até dos dentistas, isso a gente tem que levar para os nossos clientes também, né, essa filosofia preventiva. Eu costumo dizer, até entrando um parênteses aqui, tem um outro ramo que eu trabalho, que é a criação de búfalos leiteiros, mussarela. Quando eu comecei a minha propriedade lá, fui fazer as cercas para o búfalo, que falam que o búfalo é um bicho que acaba rompendo cerca e tudo mais. Daí terminei tudo, ficou tudo lindo, e o cerqueiro, que é uma pessoa que faz a cerca, chegou para mim e falou assim: doutor, o senhor já está com a sua propriedade linda, agora o senhor precisa só fazer a manutenção disso. Então, para vocês verem, uma pessoa muitas vezes que tem ali um nível social baixo, nível até de estudo baixo, mas ele já estava me mostrando que eu teria que fazer um acompanhamento preventivo. E muitas vezes a gente, como dentistas, né, levando saúde para a população, não mostra isso e a importância de fazer esse acompanhamento preventivo, não só da criança, quanto do adulto. Né? Eu costumo dizer, mesmo no adulto, eu passo para a minha equipe, para os dentistas que atendem adulto, você tem que mostrar para o paciente que ele fez um tratamento ali, que custou X, 2X ou 3X, e que o tipo de prevenção que ele fazia não dava resultado. Então, vamos fazer do jeito que a gente sabe que dá resultado, vamos educar, exatamente. E você passando todas essas informações, com certeza a pessoa vai começar a ir no protocolo de prevenção, porque ela vai ver que ela vai gastar muito menos dinheiro e muito menos tempo. E não vai ter o desconforto de um tratamento restaurador, né? Que por mais que a odontologia tenha melhorado e cada vez mais, é sempre desconfortável você ficar ali meia hora, 40 minutos de boca aberta. É, né? Que para a gente, como profissional, acho que é melhor promover a saúde. Com certeza. Às vezes precisa, muitas pessoas ainda precisam, mas a promoção da saúde é muito importante. Então, assim, por isso que a gente veio falar um pouquinho dos produtos, porque acho que o portfólio que a 3M tem, a gente consegue fazer um protocolo de prevenção, de profilaxia, de aplicação de flúor de uma forma mais rápida, mais confortável, mais agradável, o paciente passa até a dar mais valor para o procedimento de ida ao dentista, né? Então, acho que a ideia da gente conversar aqui deu para a gente mostrar um pouquinho de tudo isso, né, para o dia a dia. E obrigada pelo bate-papo, foi super legal. Olha, Carol, e a gente do QS, se você puder acompanhar, nós temos ações também, a gente estava conversando aqui, né, de ações sociais no Brasil inteiro. A gente lança campanhas de divulgação e dessa parte realmente de levar o conhecimento às pessoas, né? Não só aqueles aqueles clientes que estão ali dentro do consultório particular, né, que basicamente é o nosso dia a dia. Mas essas nossas campanhas, elas conseguem atingir muita gente de uma maneira positiva, reforçando sempre a prevenção. E
É isso aí que a gente tinha para mostrar, para falar para vocês do QS também, né? E sempre com aquela, tendo em mente que juntos nós somos mais fortes, né? Hoje a gente já passa de 700 clínicas, que basicamente, cada uma dentro de um cronograma vão entrar e vão fazer o uso do protocolo KIDS, né? Que é apenas um dos protocolos que o QS tem, que a gente está lançando e fazendo qualidade em todas as áreas da odontologia. Isso que é muito bacana. E a gente, como empresa, então eu representando a 3M, espero que o nosso portfólio facilite muito o dia a dia de vocês, traga resultados favoráveis, tanto de prevenção, quanto para vocês para o dia a dia mesmo, de uma profilaxia mais agradável, de um procedimento mais prático. Então a nossa função é essa, a gente está por aí, se vocês tiverem qualquer dúvida técnica da 3M, podem ligar para o nosso 0800, a gente fica à disposição para poder contribuir. Espero ter ajudado vocês um pouquinho com essas informações aqui hoje. Obrigada.